Mas ontem estivemos todos no Newton Santos, tivemos esse privilégio, né? Ontem foi um privilégio estar no Newton Santos, porque o torcedor não conseguiu ir, né? É uma coisa muito esquisita, jogo sem torcida. O River não é um time pronto ainda, depois de todo esse investimento. Não é mesmo. A gente tá vendo os lances do jogo, né? O chute do Dorés é um pênalti claro, na minha opinião, né? O Zuculini, que foi uma das contratações, ele aumenta a área do corpo. Ele levanta o braço claramente, mesmo de costa. E a gritaria, né? Com o estádio vazio, a gritaria do Flamengo, a gente ouviu em todo o estádio. Mas o mais engraçado é que o jogador só falava ei. E aí vai sair o pênalti, né? Em cima do Diego. Esse foi? Foi. Você vai ver agora, ó, como chegou o ponto ali. Aquela puxadinha, né? Foi, Não, mas tem por baixo também, né? E o Dourado... E aí essa coisa incrível, o goleiro reclama de paradinha, né? Talvez haja esse choque cultural. E o gol tá impedido aí, viu, Barreto? O Fluminense jogou, tá impedido um pé e meio. Rodrigo Mora, um pouquinho mais, um tronco também. Bola parada dá pra ver, hein? E ele é baixinho, o Rodrigo Mora. Bola O parada. Flamengo saiu muito na bronca com a arbitragem. Saiu. Do conjunto do jogo, quer dizer, o juiz não provocou, coisa e tal. Aí o De La Cruz, que saiu sem um dente ontem do jogo. O De La Cruz perdeu um dente numa dividida com o Jonas. E esse é o gol do Everton, né? Também em posição legal, mas você vê o pé esquerdo do zagueiro lá no alto que dava condição. Um gol que mostra essa característica nova do Flamengo de troca de posições. Total, né? Tanto ele quanto o Paquetá, que são os caras da esquerda, estavam fazendo essa jogada pelo lado direito. Agora, a gente vai comentar isso também. Não funciona o tempo todo essa troca de posição. Eu acho que às vezes ela confunde mais o Flamengo do que o adversário. Eu não sei se os jogadores já estão completamente à vontade com essa ideia de ter liberdade para trocar de lugar no campo. Então, Barreto, a gente vai ver, vai ser o gol de empate, né? Depois das substituições feitas pelo Carpegiani, tinha trocado um volante pelo outro e depois tirou o Everton, né? Saiu o Jonas machucado. Mas a segunda substituição não concordei muito com ele, não. A gente pode conectar um pouquinho depois. Ele tira o Everton para botar o Arão, né? É aquele tipo de substituição com placar favorável. Que eu não sei se no futebol internacional também se fala assim, Tim. A gente aqui no Brasil diz, esse tipo de substituição chama o adversário para o teu campo. É uma senha para o cara, que você fica mais defensivo. Sim, lembra que o Flamengo não conseguiu sucesso fora de casa. Nos 3 jogos na Libertadores ano passado, ficou desclassificado por causa disso. Se tivesse feito um desses pontos, seria se classificado. Agora tem necessidade de pontuar fora de casa, depois disso aí. Mas o time tem uma tendência, porque... Está falando dos investimentos de River. Tem uma coisa parecida com os dois times, que não investiram na zaga suficiente. Né? A zaga de Flamengo é muito lenta. Então, isso puxa o time para trás. Teve 2 momentos quando o River, dentro da grande área, bloqueou bola. Então... Em um momento, isso vai dar errado. Tu pode defender com a bola, com posse da bola, com o time mais compacto no campo de adversário. Não precisa defender. Mas ele já não prende mais os laterais por causa disso? Sim. Como o Rueda fez. Isso foi a grande mudança que o Rueda fez ano passado, quando ele chegou. Vamos segurar os laterais porque a zaga é lenta. Mas isso foi 8, 10 meses atrás. E não melhorou a zaga desde então. Não entendo. No lado de River, eu acho que aquela defesa é um convite para desastre. Então, eu ia para o jogo pensando nenhum time vai conseguir defender contra o outro. Aí o primeiro tempo que você viu, Barreto, foi um tempo quando o jogo estava sem som e talvez teria sido melhor sem imagem também, porque ninguém conseguiu fazer nada. Aconteceu muito pouco. E o River ficou com a bola. Eu tive, assim, Barreto, 2 surpresas em relação ao River. O River fez, acho que 9 contratações. Basicamente todos estão jogando. O Enzo Pérez ainda longe. O Enzo Pérez jogou a final da Copa do Mundo, para quem não se lembra. Mas o Galhardo, ele tentou arrumar um jeito de escalar Escoco e Prato nos jogos que antecederam a estreia da Libertadores. Não deu certo. Deu certo. Ele desistiu. Nesses jogos que ele tentou fazer, mesmo quando os 2 não estavam em campo, o time do Rio ficou muito penso do lado esquerdo. Porque o Rodrigo Mora, que ontem saiu jogando do lado direito, sempre jogou do lado esquerdo. E ele tentou fazer o De La Cruz um jogador atrás dos 2 centroavantes. O uruguaio, camisa 11, que era irmão daquele Sanches, que está no México agora.
também não funcionou. Ontem ele voltou, ele se rendeu, ele voltou ao normal, colocou 2 caras abertos e 2 caras velozes na recomposição. Isso. E o time jogou muito curto nas linhas. 3 volantes para bloquear, velocidade de La Cruz para ganhar as costas, especialmente para Hever. O River foi muito melhor do que vinha sendo, do ponto de vista tático, estou dizendo. Né? Porque, tecnicamente, o River tem bons jogadores, o time do River é forte. Então, eu acho que isso surpreendeu um pouco o Flamengo. E mais, acho que a questão do Flamengo jogar só com um volante à frente da defesa e 2 volantes meias que nesse momento não ficam fixos, né? O Diego mais do lado direito e o Everton Ribeiro do lado esquerdo, porque os 4 da frente vivem trocando. E esse balé, digamos assim, é preciso de uma sintonia fina, é preciso de tempo. E o Jonas talvez não seja o cara ideal para ser o único. O Jonas não é o Busquets para fazer essa função. Então, ontem foi o teste para valer desse sistema do Flamengo. O titular aí é o Cuéllar. É o Cuéllar. Que também não tem essa saída de bola tão refinada. É um jogador também mais de combate. Porque né? a zaga... Porque a zaga é lenta. A zaga fica tão atrás que iniciando jogadas é muito difícil. Às vezes o time parece 2 times. Tu tem os 2 zagueiros e o volante, todo mundo. Iniciar os jogadas parece uma dificuldade muito grande. A troca de passes não tem rapidez suficiente ainda para furar um time adversário defensivo como foi River, especialmente no primeiro tempo. O Lucas Prato deu entrevista depois do jogo e um dos temas que ele aborda passa pela questão da postura do Flamengo. Outra é só uma provocação mesmo, ele, né? Viveu aqui no futebol brasileiro e acho que ele sabe o quanto isso dói no torcedor do Flamengo. Vamos destacar aí esses trechos. Olha só. Diego Alves disse que o árbitro não está favorecendo nenhum dos 2 lados, disse que eram os mandantes e queria ver se no nosso campo seria assim. Respondi, vocês não estão jogando de mandante, é o campo do Botafogo. Lucas, foi bem. Isso é uma provocação bem difícil de responder, o campo é do Botafogo mesmo, né? Mas assim, o Flamengo oficialmente é o mandante da partida. Claro. Né? Isso foi só uma provocação que está repercutindo demais nas redes sociais, você imagina, né? Como isso só foi meio humorado aqui no Brasil. Gente. E os torcedores estão indo na... Não, mas acho que mais o torcedor que não é do Flamengo está se aproveitando disso para, né, dizer que o Flamengo não tem estádio. E aí ele fala primeiro sobre o River, mas aponta um defeito do Flamengo. Olha, o time hoje, esse time aí, claro, é o River, né? Deu resposta com atitude, vimos de jogos irregulares, como vocês disseram aí, né? Hoje foi quase perfeito na estratégia. Fomos superiores ao Flamengo, que é um time de bom jogo, mas que não tem tanta pegada. Mas isso para mim é perfeito. Ontem essa pegada passa pelo meio do campo, não tem a ver com o posicionamento da defesa. Eu fiquei mais pessimista em relação a isso ontem, porque eu achei o time do Flamengo sem, como a gente costuma dizer lá no interior de São Paulo, sem aquele elan. Né? Isso aconteceu muitas vezes, Luiz. Olha como o River está trabalhando a bola e o único jogador de bola, inclusive, no primeiro tempo, que está tentando dar o bote é o Henrique Dourado. Ele não vai tomar essa bola nunca. Sozinho. Quem faz essa pressão aí, ou é o meio-campo todo. Claro, é grupo, é time. Ou então você nem vai. Mas achei o Flamengo apático ontem. Apático. Isso vem do posicionamento da zaga. Se a zaga está lá atrás. Você acha que a zaga puxa todo mundo para trás? Isso. Aí não dá para pressionar. Se o ataque for pressionar essa saída, vai ficar um buraco no meio do campo. Não, mas você viu como o Flamengo está espaçado. É que a edição é para mostrar que o Henrique Dourado, claro, ele é responsável pelo primeiro combate. Tem um certo sentido nisso, né? E depois as linhas do Flamengo aí, olha, o Diego... Não, mas se for só ele, vira bobo, né? Vira roda de bobo. Ele tá num desgaste físico desnecessário. Mas é importante ele fazer esse papel também para dificultar esse passe que inicia todo o trabalho ofensivo do time adversário. Mas não é a tal marcação alta que a gente, né? Não, o Flamengo já não fez. Já ouve falar um tempo no futebol mundial. Não, o Flamengo não fez. Não é atrapalhar a saída de bola do adversário. Porque marcação alta é coletiva, evidentemente, né? Mas, olha, a pegada é uma das expressões, mas achei o time... Mas você achou... Apático. Você está falando de apatia mesmo? Estou falando de apatia, achei apático. Ontem... E essa é uma cobrança... que toca muito o torcedor do Flamengo. Mas eu queria levantar um outro ponto aqui com vocês dois. O tal do queremos raça da torcida do Flamengo é forte. Eu acho que é raça. Ontem, acho que existe um componente importante para ser discutido. Que eu conversava com o Júnior antes do jogo. E isso ficou claro no jogo Racing e Cruzeiro, por exemplo. O argentino tem uma facilidade maior de manter o foco no jogo. O argentino se desarruma muito menos do que um time brasileiro. E ontem, com o estádio vazio, certamente o desafio mental é muito maior para o brasileiro do que para o argentino. O River jogou como ele joga, com 70 mil pessoas lá no Monumental, e por isso que o argentino adora jogar de visitante, quando não tem torcida a favor. E eu sinto que no Brasil, o time brasileiro não consegue entrar
na vibe normal do jogo. O emocional fica baixo. Quem é que falou da história do emocional aqui? Foi o Rueda quando chegou ao Flamengo? Eu acho que Teve um técnico estrangeiro que chegou aqui, ou foi um dos treinadores estrangeiros do São Paulo, pode ter sido o Osório, que dizia que o brasileiro reage muito emocionalmente às situações do jogo. Sim. Foi o Osório, né? Falou em tomar decisões durante o Toma jogo. decisões Sim. com a emoção. Sim. Né? Mas o Rueda também ficou tocado pela emoção dentro do estádio, que a gente não viu ontem, que foi fascinante, né? Foi uma experiência estranha. Mas é engraçado, acompanhando o raciocínio do Luiz, eu me lembrei que eu dizia sobre o Flamengo do Rueda que a torcida achava que faltava raça e, para mim, faltava mais era organização. Para mim também. Então, era um time que, num determinado momento, cedia e os caras, a gente não sabe mais como resolver. Eu sou meio cético com o negócio de raça, Barreto. Você acha mesmo que falta raça? Eu acho que os caras... Você pega o GPS desse povo e todo mundo corre 10 quilômetros no jogo. Né? Corre errado. Se pegar o GPS do Dourado ontem, ele deve ter sofrido, mas... O problema é o correr errado. Aí sim. Aí né? E tem uma hora que o time meio que desiste. O time fala, gente, eu não sei mais para onde ir. Porque o campo é feito muito grande com o posicionamento da zaga. Né? Se a zaga fica atrás, o que isso implica? E os caras têm que voltar mais. Cada vez que vai para frente, tem que voltar mais. Claro. Obviamente, eles vão cansar. Você viu o estado que o Dourado acabou o jogo ontem? Estava arrastando, porque... Você que vinha de uma maratona, é verdade. Sim, sim. Então, isso é a grande coisa de compactação. Corre muito, mas corre junto, você corre certo. Eu vejo o grande problema que o futebol brasileiro em geral tem agora é na formação de uma safra de zagueiros mais rápidos, para jogar no modelo onde a linha de zaga pode jogar mais alto. A mim parece, às vezes, que o zagueiro aqui é classificado, se ele faz gols no grande área, ele é bom. Né? Se ele é tipo xerifão no grande área dele, ele é bom. Eu acho que futebol moderno, o zagueiro bom é que consegue defender longe do gol dele. Tanto que está diminuindo um pouquinho a questão da altura do zagueiro, né? Se o Mascherano pode jogar tantos anos... Está sendo considerado, assim, fator fundamental. Né? Mas o que o time levanta é tão forte que o Cruzeiro perdeu 3 jogadores da sua defesa, tinha tomado um gol no ano, tomou 4. Perdeu 3 para o jogo, né? O que aconteceu com o Fábio, que o pai dele faleceu na véspera do jogo, ele teve que voltar, o Edilson e o Léo. Aí o cara fala, mas o Edilson é um jogador cascudo, um jogador que veio de uma Libertadores, que ele foi muito importante para o Grêmio. Então você troca 3 caras de uma defesa, deu no que deu. Né? O time ficou vulnerável. E o Racing, que contratou um monte, o zagueiro referência é o Donati, que jogou quantos jogos no Flamengo enquanto teve aí? 2? Jogou uma partida... Não, entrou em campo também. Entrou em campo, jogou contra o Figueirense, um jogo da Copa Sul-Americana, que entregou ouro lá. Aliás, esse é o técnico que dirigiu o Donati no Rosário Central, quando ele se destacou. Então, quando contratar o Donati, tem que levar esse cara junto, o técnico, porque é só com ele que ele joga.